Olá, meus amigos, Danilo Brito aqui. Conforme combinei com vocês no vídeo em que falei sobre o Fole de Oito Baixos, trago a entrevista com um dos mais brilhantes e destacados músicos do Brasil, Luizinho Calixto, que com simplicidade revelou-nos histórias emocionantes, inclusive sobre a grande figura humana de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, com quem conviveu, Dominguinhos, do acordeon, os pormenores da convivência com Zé Calixto, o irmão mais velho e também genial tocador de fole de oito baixos. Além, é claro, de falar sobre sua própria história de vida, que é um espetáculo à parte. Tudo isso empunhando seu instrumento, que é o fole de oito baixos, que é um dos mais difíceis instrumentos do mundo, caso não seja o mais difícil. E com uma afinação particular, que é a afinação nordestina, e ele explica tudo isso, as dificuldades do instrumento, repertório, e também, é claro, entre um caos e outro, mostrando a sua incrível musicalidade. Bom, finalmente afirmo que cada momento dessa entrevista é precioso. Você pegue o seu café e junte-se a nós nesse bate-papo, realizado na residência do meu amigo Onildo. Bem, não se esqueça das informações adicionais aqui na descrição do vídeo. Bora para a entrevista. A Rocha. Que maravilha! Luizinho Calixto para o aplauso dos senhores. Que satisfação, meu caro. Muito obrigado. Nada, para mim é um prazer enorme. Bom, vocês estão diante de um dos maiores instrumentistas da história de nosso país. Luizinho Calixto, de uma família de músicos brilhantes, né? O pai era músico, Perfeito. Os irmãos todos músicos. Luizinho, como é que foi esse contato com música? Você praticamente, acho que deve ser como eu, assim, eu nasci ouvindo música, né? Na sua casa deve ter sido a mesma coisa, né? Com certeza. Rapaz, a minha situação é diferente, assim, de quase tudo que vocês ouviram falar. Porque na época que eu era criança, com 8 anos de idade, foi quando eu despertei para a música. Eu escutava, lá em Campina Grande, tinha um programa, o Forró de Zé Lagoa, apresentado por Rosil Cavalcante. Então, ele tocava, quando ele recebia os discos, ele fazia o lançamento do disco todo, da primeira à 12ª. E como o Zé Calixto, meu irmão, era procurador dele, ele tinha assim um carinho muito grande com as músicas do Zé Calixto, ele tocava tudo. Nós ouvíamos pelo rádio do vizinho, porque nós não tínhamos rádio. Não tinha, rádio era
era um item de rico. Nós não podíamos comprar, né? Família muito grande, meu pai, minha mãe, 10 filhos. Zé Calixto já morava no Rio, essa coisa toda. Eu já tinha minha irmã mais velha, já casada. Quando casava um, quem ficasse dividindo a despesa e assim nós íamos vivendo. Então, eu escutava o programa do Rosil Cavalcante tocando no rádio do vizinho e aquilo eu ia, sabe, ouvindo com bastante atenção. No dia seguinte, lá em casa, as cadeiras, o assento sacava. Ele era de madeira. Quando ele saía, então o que é que eu fazia? Eu tirava o assento, né, aquele formato como se fosse uma madeira, botava aqui no colo e ia mexendo. Era um arco, né, quadrado de madeira com estofado. Então eu pegava e ia mexendo para lá e para cá e solfejando na boca a música que eu tinha escutado na noite anterior, no programa do Rosil Cavalcante. Então eu tocando aqui, né, e mexendo lá um pedaço de madeira, o som que saía era da minha boca. Quando foi um dia, minha mãe, que não tinha muito a ver com a música, porque meu pai que era o cara que tinha muito a ver com a música, né? Que foi amigo de Jackson do Pandeiro, tocou com o Jackson, tocou com o Cassiano, eles formaram um trio. Certo. Aí a minha mãe achou que, porque ela me ouviu fazer aquilo tudo, né? Solfejando a música na boca, ela falava assim, disse, eu acho que Luizinho vai tocar. Aí ela falou com o Zé Calixto, ela chamava ele carinhosamente de Zezé. Aí ela disse, Zezé, eu acho que Luizinho também vai tocar. Arranje um folezinho para ele. Aí quando o Zé Calixto disse, eu vou arranjar. Aí arranjou um folezinho simples, que é o protótipo de um fole que eu toquei aqui com você. Quando o Zé Calixto trouxe o fole, disse, vamos ver se esse moleque vai tocar. E parece que a prática, solfejando na boca, com um pedaço de madeira para lá e para cá, me serviu, porque quando eu peguei no instrumento, peguei e fui tocar na primeira música. É incrível isso. Incrível. Que maravilha, hein? Isso eu tinha 8 anos. Né? 8 anos de idade. Foi em 64. 1964. Certo. Aí fiquei tocando coisinha simples, forrozinhos do meu pai, né? Seu pai tocava? Meu pai tocava. O fole de 8 baixos. Fole de 8 baixos, que ele chamava de harmônica. Harmônica. Eu não sei porquê. Ele tocava e consertava. Ele era afinador. Na época chamavam de afinador. E pronto, foi indo. Eu fui, né? Fui aperfeiçoando a técnica de tocar, fui aperfeiçoando. E autodidata, né? E assim, é verdade. Não frequentou uma academia de música, nem nada, nem teve... Não, na época não existia isso. Não existia isso. Principalmente para esse instrumento. Hoje em dia, já tem alguns professores, poucos, mas tem. Mas na época não existia, porque quem tocava isso, e tocava muito bem, não sabia o que era... professor, não existia. Isso era uma mercadoria na época que ninguém nem ouvia falar. Professor de sanfona de 8 baixos, isso não existe. Isso, sabe, não tem condições de existir alguém que ensine o outro alguém a tocar fole de 8 baixos. A pessoa tem que nascer com o dom para poder tocar. Ô, Luizinho, esse é um instrumento extremamente difícil de ser tocado. Porque ele, diferentemente da sanfona, do acordeon, esses botõezinhos, cada um desse aqui, né, você aperta, você puxa o fole, é uma nota. Quando fecha, é outra. Olha. Isso dá um nó no cérebro da pessoa, que é uma coisa... Como é que você consegue tocar esse negócio? Não é possível. Rapaz, é inexplicável. Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte, eu fui procurando aperfeiçoar. Porque quando eu fui para o Rio, eu tinha 19 anos, as pessoas comentavam que eu tocava muito. Então o meu irmão, Zé Calixto, ele era considerado por Luiz Gonzaga, por Dominguinhos,
por Jackson do Pandeiro como o melhor tocador desse instrumento nessa afinação. Que não existia quem tocasse igual a Grande Zé Calixto, famoso Zé Calixto. Então ele já, nessa época, ele já gravava, já era consagrado. Então lá, quando eu cheguei no Rio, que eu fui para o Rio para melhorar de vida, porque a situação em Campina Grande não estava boa. Eu já com 19 anos, né? Certo. O filho mais novo era o único solteiro, o restante 9 já haviam casado. E quando eu cheguei no Rio, as pessoas comentavam, Zé, Luizinho tá tocando bem. E ele falava, tá nada, ele não tá tocando nada. Quando eu tinha a idade dele, eu tocava 3 vezes mais do que ele. E eu fui ficando invocado com aquilo, porque quanto mais eu praticava, para ver se agradava a ele, porque eu queria agradar a ele, para ouvir a opinião dele. O irmão mais velho, Porque, referência no instrumento. Exatamente. Então, mais nada, cada vez eu tocava, não, tá tocando nada, tem que melhorar muito, tem que... Eu não entendia que ele estava dizendo aquilo para o meu bem. Quando foi um dia, eu tive que sair, quando eu voltei, escutei um comentário e escutei meu nome. Eu falei, meu nome está rolando ali naquela roda. Aí parei, fiquei escondido. Aí um cara falou assim, disse, Zé, você tem que reconhecer que Luizinho está tocando muito bem. Aí ele disse, não, rapaz, realmente eu reconheço que ele está tocando muito bem, que ele está indo muito bem, está no caminho certo. Mas eu não quero é que ele escute o que eu estou falando, senão ele se acomoda e não vai mais progredir no instrumento. Aí eu já fiquei, né? Já fiquei mais satisfeito, porque eu pensava que ele estava me cortando, que estava de marcação comigo, mas só que ele estava dizendo aquilo para me servir de estímulo. Né? E com isso eu fui... Aí provocar os seus brilhos, né? Foi uma provocação mesmo, porque a partir daí eu passei a praticar mais e as pessoas me falavam, disse, olha cara, se você ficar tocando só essas coisas aí, você não vai conseguir muito não, porque toca de sair, ninguém bate Zé Calixto. Tocando isso aí, o Abdias já está na cola de Zé Calixto. Ainda tem Geraldo Corrêa. Quer dizer, o que é que você vai fazer diferente desses 3 caras? Não tem seu campo é restrito. Então você tem que procurar inventar alguma coisa que seja diferente do que eles fazem. Aí eu inventei de cantar, porque nenhum deles cantava. Certo. Inventei de cantar e me acompanhar. Mas tive um trabalho danado, porque você fazer acorde desse instrumento, eu tinha que, por exemplo, tem tons aqui que não é muito confortável para se tocar, você não tem muito o que fazer, porque é da afinação do instrumento, não contribui. Poucos recursos. Exatamente. Então, por exemplo, tinha uma música que eu tinha que cantar ela em Mi, eu baixava um tom para Ré, porque em Mi aqui fica ruim, para você acompanhar uma outra pessoa cantando. Quanto mais você cantar e se acompanhar. Então era sempre assim, de Sol eu baixava para Ré, para Fá, e de Mi baixava para Ré, de Ré eu baixava para Dó, era sempre assim. Então fui e a coisa estava indo. Só que chegou um período em que eu passei a tocar, assim, fazer show em espetáculos, sem ser show dançante. Foi aí que a coisa mudou de figura. Eu tinha que mostrar o repertório. O cara disse, olha, eu não quero que cante nada, tem que ser instrumental. Aí o cara disse, olha, eu quero que você toque o mais diferente possível que você puder. Eu não quero músicas viciadas, coisas que o povo já está, sabe, toca muito no rádio. Que se eu vou tocar o quê? O cara disse, não sei, te vira. Aí era para fazer um show em Natal. Aí eu tive que, na última hora, coisa assim de uma semana, aprender a tocar bolero, aprender a tocar tango, a tocar valsa, bossa nova. Era o diferente que nenhum deles tocava. Nenhum deles tocava. Nesse instrumento aí Sim, era uma coisa inédita, né? A partir daí, eu passei a me misturar com músicos, isso lá em Fortaleza. Passei a me misturar com músicos do quilate, do Zivaldo Maia, né? Grande violonista. Zivaldo me estimulou, disse, olha, aprende esse choro, aprende essa música, e aprende, mas rapaz, essa música que você toca, não é música para se tocar nesse instrumento. Passei a tocar coisas ligadas à sanfona, mas que outro tocador de sanfona de 8 baixos não tocava. Sim. Tinha algumas músicas, ainda me recordo,
Aquele famoso São- choro de pixinguinha. Pois é. Que é complicado em qualquer instrumento, imagina isso. Exato. O amor não se compra. Ave. Modulando. Modulando aquele. Pois é. Isso. Isso. O cara tocar isso aí. Pois é. Ih, nossa. Ingênuo. Ingênuo. Lamento. Ingênuo é. Isso. Isso é lindo, né, velho? Lamento, chega de saudade. Então eu passei a tocar essas coisas, daí passaram a me ver com outros olhos. E me ouvi e disse, rapaz, essas músicas aí, eu nunca vi ninguém tocando com esse instrumento. Então isso me serviu de estímulo. Então foi aí que eu passei a fazer o diferente em relação a Zé Calixto, a Abdias, a Geraldo Corrêa. Aí Que eles tinham um repertório mais nordestino, exatamente. né? Mais de forró, mais dos baiões, ligado ao e forró, tal, de marcha, baião, frevos. né? etc, Exatamente. né? Aí, assim, essas coisas foram me perseguindo, até que, quando foi no aniversário de Luiz Gonzaga, aí eu pensei em gravar um repertório só em homenagem a Luiz Gonzaga, porque era o centenário de Luiz Gonzaga. Mas eu já sabia que 10 amigos já ia gravar. Iam gravar. Certo. Música em homenagem a Luiz Gonzaga. Aí eu pensei, eu vou gravar as músicas de Luiz Gonzaga só tocada no Fole de 8 Baixos. Eu não vou cantar nada. Porque muita gente ia cantar. Genival Lacerda, Jorge de Altinho, Petrúcio Amorim. Todo mundo. Todo mundo. O único disco de Luiz Gonzaga com música instrumental foi o meu. Ué. Rapaz, ó, preparei, assim, olha, de 10 músicos na praça em homenagem a Luiz Gonzaga, o meu era o único Tem instrumental. um único instrumental. Aí, cara, deitei o cabelo, mas vendeu, porque eu tocava aquelas músicas que os outros cantavam, mas teve até música que eu quase que não consigo colocar. Que eu fiquei emocionado, me lembrei do meu tempo de criança, quando eu estava aprendendo a tocar, que eu ouvia que música que Luiz Gonzaga gravou, que Marinês gravou, né? E eu gravei, teve um dia que eu parei assim, mas disparei num pranto, me lembrando do meu tempo de criança, na época que eu tinha minha mãe viva, meu pai vivo. Aí veio, sabe, à tona aquele tempo. Rapaz, quando eu parei de chorar, mas eu toquei assim, com prazer, com uma força que foi direto. Não errei mais nenhuma nota. O cara disse, rapaz, eu vou querer que você chore todas as músicas que você for gravar. Porque é outra coisa, né? Então aquilo me serviu de alimento. Então, assim, eu continuo fazendo isso. Prefiro mais, eu canto nos shows, né? Tem que cantar, mas prefiro mais tocar do que cantar. Porque me dá mais prazer. Eu continuo aprendendo. É um aprendizado para mim, cada show que eu faço, cada apresentação que eu faço, tocando, é um aprendizado, né? E fiz amizade com tanta gente, toquei com tanta gente que eu nem pensei em tocar, em gravar. Eu fui amigo incrível. desses grandes músicos brasileiros que Sem dúvida. são eternizados, foi amigo de Luiz Gonzaga, Isso. de Dominguinhos, Genival Lacerda, etc. Né? Trio Nordestino, Trio Nordestino. Muita gente. Conviveu com essa turma toda. Convivi com todos eles. Certamente tem histórias incríveis. A gente já teve a oportunidade Com de conversar certeza. algumas vezes e tem histórias maravilhosas que realmente não cabem num vídeo aqui, a não ser que vocês com fiquem certeza. 3 dias aí, né, assistindo a gente aqui. Mas, que beleza, hein, Luiz? Me diga uma coisa, voltando ao começo desse nosso vídeo, que música, que shot é esse que foi Rapaz, tocado? isso foi um shot que eu fiz, porque é o seguinte, eu tenho um personagem lá em casa, que ele é chato, é o meu filho. O seu filho é chato? É chato, ele só me faz o bem, então em alguns momentos ele chega a ser chato, certo? Por quê? Quando eu faço uma música, eu estou em casa, porque quando começa a nascer uma música que eu faço, se passar de 10 minutos eu já sei que não vai servir. Porque todas as músicas que eu tenho feito, eu tenho, assim, umas 150 músicas
feitas. E todas foram feitas assim, no espaço de 10 minutos. É quando vem natural, parece que já vem pronta a música, né? É natural. Quando a pessoa fica se batendo, não, esse aqui não ficou bom, não sei o que lá, essa frase, vamos substituir isso aqui, aí fica enrolando, parece que vou lhe mostrar uma música que eu fiz que você não conhece, mas ela não tem o que fazer, eu fiz, e hoje em dia, até sanfoneiros franceses que tocam em outra afinação estão tocando. Quanto mais aqui. É simples, eu fiz em 2 minutos. Eu fiz na sala de aula. Antes dos alunos chegarem, eu fiz, nasceu a primeira parte, aí eu guardei, quando foi no final da aula, todo mundo saiu, eu fiz a segunda parte. Tá muito simples, mas vai ficar assim mesmo. Não vou aumentar, ela nasceu assim e vai ficar assim, ó. É um forró. Nasceu assim, é simples, 2 partes. Eu coloquei o nome dela, Um Tom, para Rangel, que na época era o reitor, foi o cara que me trouxe do Ceará para Campina Grande para dar aula e eu continuo até hoje. Que está nesse disco. Exato, está no Você me presenteou. Então foi sempre assim. Aí, voltando ao meu filho ele ia trabalhar, quando ele chegava em casa, eu estava com o instrumento fazendo música. Mas às vezes, por exemplo, aquele shot que eu toquei no início, eu estava fazendo o shot em casa, quando ele entrou, ele disse, pai, o que é isso? Eu disse, não, meu filho, é um shot que eu estou fazendo aqui, mas eu vou descartar. Aí ele sentou, olhou assim para mim e disse, mas você vai descartar por quê? Eu disse, meu filho, porque isso é o tipo da música complicada. O sanfoneiro de 8 baixos, ele não vai ter condições de aprender uma música dessa para tocar. Então, ela vai me servir de quê, comercialmente falando? Se não tem graça para mim, se eu fizer uma música e eu não ouvir um sanfoneiro tocando a música. Aí ele disse, pai, o senhor, cadê? Sua cabeça está onde? Eu disse, está aqui, está no lugar. Ele disse, bota essa ideia de lado, joga essa ideia na lata do lixo, uma música dessa descartar, mas nunca, pode gravar, bota aí no celular, grave, e quando o senhor for gravar o disco, é para botar ela no CD e tal. Eu disse, meu Deus do céu, lá vem você. Aí eu disse, posso até colocar, é uma música só, não vai, né? Não vai sujar, não vai queimar o filme do disco. Gravei, era o comentário do disco, era exatamente essa música. O cara disse, olha, eu não aprendi, gostaria muito de aprender para tocar, mas realmente essa música aí foi a sua marca registrada nesse disco. Tá no disco novo, é? Tá não, tá num disco antigo. Aí, quer dizer, e ele, toda música que eu faço, a partir daí, ele sempre escuta e sempre dá uma opinião positiva. Eu não gosto. Não, o rapaz é iluminado. Ele gosta porque é o seguinte, a opinião dele é a opinião de público. Sim. Porque ele era o seguinte, antigamente ele andava comigo e quando eu ia tocar, ele pegava num triângulo para tocar e tal, e de repente eu comecei a botar ele para cantar, porque modéstia à parte, ele canta bem, ele já está compondo, tem até uma música que ele fez, que eu gravei, ele canta comigo. Aí, quando foi um dia... Como se chama ele? Tiago. Tiago. Quando foi um dia, ele parou, não quis mais tocar. Aí eu disse, o que foi? Ele disse, não, pai, não quero tocar não. Aí eu pensei cá comigo, eu digo, já sei. Ele deve querer ir para o meio da plateia, tem umas menininhas lá, e o bichinho era danado para namorar, paquerador, que só eu digo, pronto, tá certo, né? Não vou. Que nada. Ele ficava no meio do povo, ó. Eu tocando e ele captando informação para ver, né, como é que estava a minha interpretação, a minha performance.
Então, quando terminava que ele chegava, ele tirava a sanfona do meu peito, passava uma flanela, abotoava, guardava, pegava e me levava para o carro. Disse, pai, o que eu escutei das pessoas comentando foi isso. Ele nunca chegou com uma notícia ruim para me dar. Era sempre notícia boa, notícia de estímulo. E assim, todas as músicas que eu faço, até hoje, eu mostro para ele, para ouvir a opinião dele. E ele nunca me deu uma opinião contrária. É sempre uma opinião positiva. Então, por isso que eu digo que ele é chato, mas me faz um bem enorme. Que beleza, que beleza. Eita! Bom, eu me lembrei aqui de algumas coisas que a gente conversou. Luiz Gonzaga foi marcante na sua vida, não foi? Sem dúvida. O senhor teve uma aproximação com ele, uma amizade, né? E fale um pouco sobre esse homem. O que era o Luiz Gonzaga? Rapaz, seu Luiz Gonzaga, ele foi assim o artista que eu falo isso por experiência própria. Foi o artista que eu vi mais ajudar o semelhante. Foi Luiz Gonzaga. Eu não conheço uma outra pessoa que tenha ajudado tanto o semelhante, o conterrâneo, o nordestino. Eu não conheço um outro. Luiz Gonzaga, para mim, ele bateu recorde. Ele gostava tanto de ajudar o ser humano. Quando eu conheci seu Luiz Gonzaga, porque o meu nome de batismo, meu nome de nascimento é Luiz Gonzaga. E quando ele descobriu isso, meu irmão Zé Calixto era compadre de seu Luiz Gonzaga. Seu Luiz Gonzaga era padrinho da filha mais nova de Zé Calixto. Hoje ela já é avó. Então, seu Luiz Gonzaga, o Zé Calixto me apresentou a ele, isso em Campina Grande, eu estava com 15 anos. Aí disse, compadre, olha aqui seu xará, o nome dele também é Luiz Gonzaga. Mas rapaz, aí me deu um abraço, mas rapaz, quer dizer que você também é Luiz Gonzaga? Eu digo, sou. Ele disse, opa, legal. Eu disse, olha, eu tenho um show para fazer hoje, e eu quero que você vá, mas leva o fole para tocar. Você vai tocar lá, tá certo? Eu disse, tá bom. Então aquilo me pegou assim, eu fiquei todo... Já pensou que o rei do Baião convidar você para subir no palco para tocar com ele, ou para tocar dentro do show dele, e ele abriu um espaço para me colocar, porque o Luiz Gonzaga ele era muito agregador. Aí eu fiquei assim, eu digo, puxa vida, como é que eu vou me sair? Eu vou me tremer todinho na hora e tal. Mas aí Zé Calixto estava no palco, o meu irmão Bastinho, também de saudosa memória, né, também estava no palco e tal. Aí eu subi, aí seu Luiz Gonzaga chegou no meu ouvido e disse, olha, toque qualquer coisa, só não toque Asa Branca. Porque na cabeça dele, Asa Branca estava uma música muito viciada, aquela coisa toda. Depois ele chegou no meu ouvido instantaneamente. Ele chegou no meu ouvido e disse, eu estou brincando, toque o que você quiser. Aí eu fui e toquei uma música, acho que foi do meu pai, forrozinho do meu pai. Aí toquei esse forró. Quando eu terminei de tocar, eu terminei e fui saindo, porque eu estava tocando. A sanfona não era eletrificada, o meu fole. Eu toquei no microfone. Quando eu fui saindo, ele me pegou por aqui. Espera aí, rapaz, para onde é que vai? Aí eu me virei assim, aí ele estava com um pacotinho de dinheiro, botou aqui no meu bolso. Eu disse, que é isso, seu Luiz? Não precisa disso. Ele disse, que não precisa o quê, rapaz? Isso é para comprar um par de sapato. Aí eu fiquei com aquele pacotinho de dinheiro no bolso. E quando eu cheguei em casa, eu tinha o hábito de todo o dinheiro eu entregar na mão da minha mãe, porque naquela época eu já tinha noção do que era necessidade. Eu disse, não, vou entregar na mão da minha mãe, porque ela vai comprar
algumas coisas que em casa, porventura, esteja precisando, arroz, feijão, alguma coisa para o alimento, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu digo, mãe, o seu Luiz Gonzaga me deu esse dinheirinho aqui, entreguei na mão dela. Quando ela foi contar, minha mãe era analfabeta, mas ela tinha noção de valores. Quando ela foi contar que viu, aí ela disse, não, o homem se enganou. Pô, comprar um sapato era uns 3 mil reais. Hoje, era como se fosse uns 3 mil reais. Uns 3 mil? Uns 3 mil. Pá de sapato. Aí, a minha mãe chegou assim, chamou o meu irmão, Zé Calixto, e disse, Zezé, vá devolver o dinheiro do homem, eu estou morta de vergonha. Aí disse, por que, mãe? Disse, porque aqui tem dinheiro demais, aqui tem dinheiro que dá para comprar acho que uns 10 pares de sapato. Aí o meu irmão começou a rir e disse, mãe, não se preocupe não, que o compadre Gonzaga, ele é assim mesmo. Ele, quando ele saiu do hotel, ele botou esse dinheiro no bolso, sabendo que o Luizinho ia, ele disse, eu vou procurar, ele deve ter pensado, vou procurar agradar o irmão do meu compadre, porque eu sei que é uma família boa, que precisa. Ele sabe certinho quanto foi que ele deu para o Luizinho, não se preocupe não. Foi o primeiro contato que eu tive com o seu Luiz. Quando foi isso, já alguns anos depois, eu estava andando no centro de Campina Grande e vi seu Luiz andando e uma ruma de menino atrás dele. E ele andando na principal, na rua Marcel Pinheiro. Aí os meninos andando atrás dele e eu estava no meio também. Aí ele parou. O que é que vocês querem atrás de mim? Vocês não têm o que fazer, não. Todo mundo não tem o que fazer, fica andando atrás de mim. O que é que vocês querem? Aí eu disse, seu Luiz, eu sou Luizinho, irmão de Zé Calixto. E o que é que você está fazendo por aqui, sujeito? Estou seguindo os meninos aqui, andando atrás do senhor. Aí ele disse, bora ali comigo. Vamos embora. Aí botou o braço aqui no meu ombro. Aí eu fui caminhando com ele até o hotel. Aí, daqui a pouco ele disse, cadê seu de Deus? Meu pai, está em casa. E Dona Maria está em casa, tá? Ele disse, então, vamos lá, porque eu quero tomar um café feito pela sua mãe e ouvir as histórias de briga do seu pai. Ele disse, vamos lá. História de briga. Aí pegamos um táxi, fomos lá para casa, e quando chegou em casa, aí minha mãe foi fazer um café, e ele ficou sentado. Quando as pessoas descobriram, aí ficou lotado de gente na frente da casa. Ele disse, rapaz, a gente paga um preço muito alto por causa da fama. Olha, eu vim para cá para ficar aqui conversando numa boa, tomando um café, ouvindo história, mas o povo fica... Mas ele disse, é assim mesmo, vai fazer o quê, né? É o preço da fama. Demorou um pedaço, depois vou embora. Vim com ele, deixei ele no centro, fiz alguns shows com ele e teve a história da última sanfona que ele... Sim, bem lembrado. Ele me deu de presente, né? A última sanfona. O último acordeon que ele tocou, ele estava de cadeira de rodas. Ele me ouviu tocando acordeon e ele ficou impressionado. Aí disse, poxa rapaz, você toca muito bem. Eu digo, seu Luiz, eu não toco acordeon. Isso aqui é só para brincar, eu estou aqui brincando, que eu não tenho o que fazer. Peguei na sanfona do meu amigo e estou aqui só praticando, brincando. Ele disse, que conversa, rapaz, você toca bem. Por que é que você não se dedica? Seu Luiz, porque meu instrumento é fole de 8 baixos. Eu sei, mas você toca bem. Ele disse, olha, dos últimos sanfoneiros que eu vim tocando, eu nunca me lembro de contar isso. Me lembrei agora. Dos últimos sanfoneiros que eu ouvi tocar, você é a revelação. Eu disse, seu Luiz, o senhor está exagerando. Ele disse, e eu sou homem. Aí ele olhou assim para mim com a cara feia. Porque quando ele queria ser brabo, ninguém segurava não. Eu sou homem de estar falando bobagem, rapaz. Aí disse, eu estou brincando. Mas eu já fiquei assustado, porque eu já conhecia a fama dele, né? Aí recebi o acordeon, levei para casa, tenho esse acordeon até hoje, né? E depois eu presenciei uma outra cena, só para vocês terem uma ideia do quanto o seu Luiz Gonzaga era caridoso, era bom. No dia do sepultamento dele, eu não conhecia o Exu.
Foi a primeira vez que eu fui ao Exu. Eu fui com uns amigos. Terra de Luiz Gonzaga. A terra que ele nasceu. E depois que ele foi sepultado, essa coisa toda, eu fui no parque, mas fui apenas para me despedir das pessoas. E Dominguinhos me pediu para levar a sanfona, entregar para uma pessoa lá e tal. E tinha um rapaz, um senhor, né, chorando na frente do Parque Asa Branca. E o rapaz contando a história disse: olha, eu morro e não vou ver mais ninguém igual esse homem. O cara chorando. Aí o cara foi contou, disse: olha, teve uma época aqui que a seca estava tão braba, de um jeito que a fome estava grande. Ele disse: e o povo não tinha para quem pedir socorro, não tinha para onde ir. Aí ele disse que veio uma concentração de pessoas, eram umas 20 pessoas, ficaram na frente do Parque Asa Branca. Eles não entraram para dentro do terreno, ficaram lá do lado de fora, mas ficaram na frente do portão. E o seu Luiz Gonzaga na varanda, sentado, conversando com Dona Helena e Joquinha, sobrinho dele, que era o sanfoneiro dele, estava lá. Ele disse: ô Joca, o que é que esse povo quer aqui? Aí Joquinha disse: tio Gonzaga, eu acho que esse pessoal aí veio lhe pedir uma ajuda, porque o senhor sabe a seca, como é que tá, né? O povo não tem o que comer, o povo tá numa situação difícil. Aí ele foi e disse assim, segundo o rapaz que estava chorando, contando, disse: eu posso mandar botar esses que estão aí para dentro, mandar a menina fazer comida e alimentar esses que estão aí, mas os outros que ficaram lá. É duro. Eu sei que daqui a pouco parou uma carreta na frente do Parque Asa Branca. O motorista desceu com uma nota na mão. Aí o seu Luiz disse: vai ali, menino, vê ali o que é. Aí o cara entrou. Era uma carreta dessas grandes, carregada com madeira. Aí o cara chegou assim, disse: seu Luiz Gonzaga. Aí ele disse: está falando com ele, que ele tinha essas coisas, né? Aí o cara disse: olha, eu estou com um carregamento de madeira aí, eu boto aonde? Aí ele disse: e eu é que sei? Aí o cara disse: o senhor, como dono, disse que não sabe, quem é que vai saber? Aí ele disse: dono? Eu? O cara disse: ainda tem outra carreta aí, carregada. Aí disse: Joquinha, o sobrinho dele, eu não sei desse negócio de carrada de madeira. O cara disse: seu Luiz, o senhor comprou. Eu não sei para quê, mas o senhor comprou e pagou à vista. Só que quando o senhor comprou, a madeira não estava pronta. A madeira estava vindo de fora, acho que era do Pará e tal. A madeira não estava pronta, então demorou aí uns 2 ou 3 meses. Então a madeira só agora que ficou pronta e por isso que eu estou trazendo. Aí ele foi perguntar a Joquinha. Joquinha disse: tio Gonzaga, o senhor se lembra? O senhor comentou aqui que estava precisando de comprar uma madeira para cercar a sua fazenda lá em cima na Chapada, porque o seu gado estava invadindo a terra alheia para pastar. Aí ele comprou a madeira que era para cercar para o gado não invadir a terra alheia, porque isso era motivo de confusão na época. Só que ele não se lembrava, tinha comprado a madeira. Ele disse: mas rapaz, eu não me lembrava disso. Aí Joaquim disse: pois é, o senhor comprou. Aí nisso o outro motorista chegou. Aí ele disse: ô menina, aí perguntou: vocês já almoçaram? Disse: não, a gente vem aqui saber onde é que descarrega para depois almoçar. Disse: não, pode entrar, vocês vão almoçar aqui. Quero tomar banho, quero. Não. Aí manda a Preta, que é Preta o nome dela, manda ela preparar comida para eles. Aí foi preparar comida para eles e tal. E ele: Joaquim, vamos ali comigo. Aí saíram, procuraram Zito Urbano, que foi o cara que comprou o Parque Asa Branca de Rosinha. A parte que Rosinha tinha, vendeu para Zito. Zito tinha um armazém, era um dos caras ricos lá de Exu. Aí ele foi lá no armazém de Zito. Aí disse: Zito, contou a história.
para ele. Aí Zito disse, e o que é que o senhor quer fazer com a madeira? Se o senhor quiser vender, eu compro. O que é que o senhor quer? Ele disse, eu quero trocar a madeira por mantimento. Aí Zito disse, a gente troca. Aí Joquinha, vai lá em casa e diga os caras que vêm descarregar aqui. Aí os caras descarregaram a madeira lá no depósito de Zito e pagou os caras, carregou como mantimento e distribuiu o mantimento todinho com o povo que estava passando necessidade. Agora isso é o tipo da história que nunca foi divulgado, ninguém sabe. Algumas pessoas sabem dessa história. Eu já perguntei o próprio Joquinha e ele confirmou. Então é muitas histórias de seu Luiz Gonzaga passar e ver um circo que naquela época se chamava de pano de roda, que só tinha o pano da lateral, não tinha cobertura. E ele parar, só, vamos fazer um espetáculo hoje aqui. O cara, seu Luiz, o espetáculo no meu circo, meu Deus do céu, seu Luiz, não dá certo. Por que não dá certo? Eu não estou querendo, entrei na segunda-feira. Vamos fazer. Aí, moral da história. Era tanta gente que tinha pessoas sentadas perto do picadeiro do circo para assistir Luiz Gonzaga. Lotou. Quando terminou, ele disse, me arranja um café. O cara tinha preparado uma janta para ele não quis. Porque ele disse, tá doido, eu vou comer a comida. Sabe, pobre coitado, que o apurado da semana só tinha dado para fazer a feira para alimentar os funcionários. Porque você sabe que é uma família grande, é uma família circense. Tem uma barraquinha aqui, outra ali, tudo dentro do terreno. Eu sei que o cara trouxe o saco cheio de dinheiro da bilheteria do circo. Naquela época não existia as notas muito graúdas, né? Então o dinheiro era 1.000 e enchia logo. Aí o cara disse, seu Luiz, o dinheiro do apurado está aqui. Agora, eu só lhe digo uma coisa, se o senhor quiser me dar alguma ajuda, eu aceito de coração. Mas se o senhor não me dá nem um centavo, eu vou ficar morto de satisfeito, porque eu tenho uma história para contar para o meu neto. Que o Rei do Baião cantou na minha casa, na minha humilde, simples casa, no meu circo. O Rei do Baião cantou aqui. Ninguém vai acreditar, mas eu tenho essa história para contar. Então, o senhor faça do jeito que eu fizer, tá bom. A Luiz Gonzaga disse, deixe de ser besta, rapaz, pega esse saco e manda comprar uma empanada para dar. A próxima vez que eu passar aqui, eu não tocar sem cobertura, porque se tivesse chovido, não ia ter show não, viu? Vai comprar um pano para cobrir isso aqui, até logo. Foi embora. Eu nunca ouvi falar de uma outra pessoa que fizesse isso. Ele ia passando, viu o circo, parou e foi lá. Tá entendendo? Quer dizer, os parentes dele hoje em dia vivem todo mundo bem. Quem não vive bem é porque não quer, que ele ajudou. Todos comprou sítios e botavam um parente para morar lá. E o parente, puxa vida, 5, 6, 8, 10 anos depois perguntava, o que é que eu faço para comprar? Que comprar o que? Eu não comprei isso, botei você. Tá, é seu. O que você plantar é seu. Comprava sítio, fazenda, dava para um irmão, sabe, um sobrinho, vá cuidar disso aí, vá fazer sua vida, vá crescer, que isso aí é seu. Não quero nada daqui não. Que coisa comprei maluca. só para... Esse era... Grande figura, hein? Luiz Gonzaga, grande figura humana. E Luiz Gonzaga, como eu sempre digo, é desses sujeitos insubstituíveis, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Luizinho, bom, tanta história, tanta coisa, muito obrigado. Mas imagina, mas obrigado de que Guia. prazer. Escute, fale um pouco desse instrumento, que o povo fica muito curioso em saber esse instrumento, de onde veio, como é que foi criado, por que é tão difícil de tocar, a diferença para o acordeon normal, para a sanfona. Esse instrumento aqui é o seguinte, segundo contam os livros, né, e os estudiosos, o primeiro instrumento surgiu na China, né, e foi aperfeiçoado pela Itália e também pela Alemanha. O instrumento chegou no Brasil através da Áustria, certo? Mas com afinação natural, de fábrica. Agora, ninguém sabe quem foi o ser humano que fez esse tipo de afinação
e que nós chamamos de afinação transportada. Transportada. Afinação nordestina. Nordestino, Também parece que chama. só no Nordeste que tem Só. essa afinação. Só. Aquele, o que toca no Sul, É outra o afinação boguete, natural. toca, é o mesmo instrumento, só que é outra Isso. afinação. A afinação de fábrica. Bem mais fácil. Essa afinação aqui, ela é considerada como a afinação mais difícil do instrumento. Entendo. Eu, uma vez conversando com o presidente da Scandale, Mirko Patarini, que é um dos melhores acordeonistas do mundo, se não for o melhor, é um dos melhores do mundo. E ele me disse que conhece 10 afinações desse instrumento diferente. Só que essa, ele conheceu no dia que ele me conheceu. Agora isso no mundo todo, porque Mirko, ele viaja Rússia, Japão, China, Indonésia, Nova Zelândia. Então ele vai divulgando a marca Scandale, porque ele é o presidente, né? Brasil, os países da Europa todos. E ele me disse que nunca viu uma afinação para se comparar com essa em termos de dificuldade. Ele ficou impressionado. Então é uma coisa que até mesmo nós ficamos impressionados, porque nós não sabemos de nada relacionado à origem dessa afinação. Nós não sabemos quem foi o cara que pegou o primeiro instrumento, que veio da Europa, fez esse transporte de afinação aqui, baseado em quê? Não sabe nada, ninguém sabe quantos anos fazem, quem foi, nada, absolutamente nada. Sabe-se que se não for o instrumento que tem a afinação mais difícil do mundo, é um bus. Porque é como você explicou no começo, né? Aqui é um som. Porque aqui é o seguinte. Você faz um acorde, né? Um acorde de Dó maior. Nós só temos 8 baixos. Certo. Aqui você tem um baixo de Dó maior. Se você fizer o acorde de Dó menor, aqui só tem um acorde de Dó menor puro, limpo e seco. E só tem um baixo. Porque o outro é o maior, o baixo de Dó maior. Entendi. Aqui só tem um baixo. Natural. O Ré só tem a nota. A nota de Ré, do Ré. acorde de Ré maior. Não dá para fazer um Ré maior, um acorde de Ré maior? Não dá. Esse. Não tem Você como. faz um acorde falso. Quer dizer, quem lida muito com instrumento, estuda muito instrumento, né, sabe que isso aqui é um acorde de Ré maior falso. Né? E tem o Ré menor. O Ré menor dá para você fazer. Né? Dó, Ré, Mi. Tem o acorde de Mi maior, de Mi menor e tem o de Mi maior. Agora, uma coisa interessante aqui, ó. O de Mi menor pega 2 notas, né? Na fileira de dentro, como nós chamamos, né? Certo. E uma de fora. E o baixo aqui, menor. E o de Mi maior é aqui. Mi maior. Certo? Então, menor fechando, maior abrindo. Aqui é o seguinte. O Mi é a única nota. Aqui tem o Mi e o Si que se repetem agora. Porque um para fora é maior, o outro para dentro é menor. Então é a única que se repete. Certo. E tem o Si também. Pronto. Só essas duas que se repetem. Certo? Então, por exemplo, acorde aqui é sustenido diminuta. Não tem. Você não tem como fazer. Porque não tem as notas que compõem o acorde. Né? Por exemplo, você vai fazer eu estou dando a escala, né? Fá maior. Fá menor só tem a nota. Sol. Tem o Sol maior. Não Sol menor. tem Fá menor aí. Não.
Tem só a nota. Só a nota. Então você não tem como tocar. Esse homem faz acompanhar. milagre tocando Coisa. esse instrumento. Esse repertório difícil de choro, de frevo, ele toca tudo aqui. Como é que pode isso? Não é à toa que ele é conhecido pelos ouvintes, pelos amantes da música e pelos nossos grandes músicos como o papa desse instrumento aqui, do fole de 8 baixos. Né? Aliás, quem me disse isso essa semana foi Flávio José, grande Flávio José, falou: o papa dos 8 baixos é Luizinho Calixto. Rapaz, é incrível. Então é um instrumento assim que a gente não tem assim muito o que explicar, porque em poucas palavras a gente explica e o que passar é repetição, né? E por aí vai. Por exemplo, os sanfoneiros afoitos, tocam choro. Quem não é afoito toca bem, mas toca forró, baião, marcha, Certo. e shot só. Mas choro tem deles que treme. Toca um choro, Ave Maria. Tá doido, choro é difícil demais. Tá... É Bom, assim. E parece que tem um disco novo seu, que Rapaz, só de músicas de Dominguinhos, é isso? É verdade. Para 8, ele compôs porque o Dominguinhos tocava. Tocar. O baixo Foi também. o primeiro Tocava, instrumento foi o dele. primeiro instrumento dele. Foi. E o senhor fez um disco só com músicas de Dominguinhos por 8 Foi baixos, é a isso? pedido dele. A pedido dele. Eu estava tocando lá no Recife. Quando ele chegou, aí ele pediu, disse: diga a Luiz que toca uns forrozinhos daqueles. Eu digo: já sei o que ele quer. Aí comecei a tocar uns forrós, que de 10 forrós que eu toquei, ele só se lembrou de 2. 8, ele não se lembrava, não sabia nem para onde ia. Quando eu terminei de tocar, ele me chamou. Aí botou uma cadeira perto dele e disse: Luiz, esses forrós que tu tocou aí, é tudo meu? Eu digo: são, todos seu. Ele disse: por que tu não grava? Eu digo: rapaz, as músicas são todas editadas, não é assim não. Eu disse: eu libero tudinho para você, sem nenhum centavo. Eu não tive como gravar antes dele falecer, porque eu senti que o desejo dele era ouvir essas músicas novamente, que ele não se lembrava. É tanto que 2 meses depois eu encontrei com ele já estava doente, mas ele olhou assim para mim e disse: cadê? Aí eu cadê o quê, Dominguinho? Música, rapaz, eu já liberei tudinho para você lá. Eu digo: rapaz, tenha paciência, que isso não é assim não, tem que ter dinheiro para gravar, só tá tudo liberado, eu quero ouvir, eu tô doido para ouvir. E o lance é o seguinte: não tem outro sanfoneiro de 8 baixos que toque, que saiba das minhas músicas igual você. Não tem. Então é você que tem que gravar. Aí, infelizmente, ele nos deixou. Eu só pude realizar isso agora. Aí terminei de gravar, são 14 músicas. 14 músicas. Só o filé. Posso até tocar uma música aqui para lhe mostrar. Mostra aí. Garoto do Pife. Garoto do Pife. Que beleza. É uma das músicas mais simples que tem no disco, porque tem cada umas músicas complicadas, tem músicas assim.
Mas isso é conceito para Folia de 8 Baixos. E vai sair em vinil isso aí, né? Vai sair em beleza. vinil também e vai estar nas redes sociais. Mas todo mundo está numa expectativa muito grande, porque o repertório foi eu mesmo que escolhi, né? Certo. Meu filho deu opinião, como sempre, em algumas coisas cabeludas, né, que eu tiraria fora, mas ele disse, não pode. Não, eu estou de acordo. Não vamos agora ouvir seu filho, porque seu filho é um sujeito iluminado. Né? Escute, deixa eu pedir um negócio diferente, né? Já que sua fama começou também por repertório diferente, etc. e tal. E que tal? Lembra aquela valsa de Jacó do Bandolim, famosa, chamada Santa Morena? Será que eu vou conseguir tocar ela? Cara, não vai. Não vai por quê? Rapaz, E aí, agora ele passa um talco na... É pra errar menos. Certo. Ih, agora. Então vai. Tem introdução? Quero. Vai lá. Bravo! Que maravilha! Luizinho, muito obrigado mais uma vez pelo que o senhor faz pela música, né? pelo nosso país, pela nossa cultura. E ele tem um método, né, para esse instrumento aqui, que eu acredito que seja o primeiro método para esse instrumento aqui de ensino. Né? É o único. É o único, né? Para essa afinação, Para essa afinação. É uma coisa de uma preciosidade que vai ficar aí para a posteridade, para que novos praticantes venham. Bom, e tem também como exemplo as suas gravações, a sua história, esse legado todo desse instrumento, né? Seu e de sua família, que é verdade. E muito iluminada com o dom da música. Luizinho, muito obrigado por tudo. Obrigado, digo eu. Eu peço para que encerremos aqui com aquele seu baião que eu gosto muito, é o Baião Menino. Né? E eu peço também que você se inscreva aqui neste canal dos amantes da música feita de coração.
Que beleza! Baião, menino! Isso. Um grande e forte abraço. Para todos.